Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Clube da Revista, um dos pilares da mentoria Maifenta, que possui 5 pilares: o Clube da Revista, as aulas Google Meet semanais, as anestesias filmadas e explicadas com interatividade, a nossa programação lá no Spotify, a programação FentaCast, e o quinto pilar, eu mesmo, Vinícius, médico, TSA, chefe de residência, fundador do canal e professor universitário, de 7 da manhã às 11 da noite, à sua disposição, querido mentorando, durante os 210 dias de mentoria Maifenta. Nós sabemos que o Sugamadex é uma estrutura octaédrica. A gente está falando dele porque nós estamos fechando a semana, né, dos anticolinérgicos e anticolinesterásicos, e o Sugamadex ele vem substituindo os anticolinesterásicos. Vai ser alvo do trabalho que nós vamos falar, inclusive, agora. É uma estrutura de amido octaédrica no formato de um donuts. Ele é lipossolúvel por dentro, aí ele atrai a molécula do rocurônio, hidrossolúvel por fora. Ele tem grande afinidade para os aminoesteroides rocurônio, principalmente, e abaixo dele o vicurônio, e na proporção de 1 para 1, sem a necessidade da inibição da acetilcolinesterase e, portanto, sem a necessidade do uso de anticolinérgicos, e, portanto, sem os efeitos colaterais dos mesmos, ele consegue reverter o bloqueio, mesmo bloqueios profundos, né? A gente tem que lembrar que a neostigmina, ela necessita, para ser feita, do aparecimento de T4. Já o Sugamadex pode ser feito em qualquer momento do TOF, tá? A neostigmina clássica, droga conhecida de todos nós, né? Uma droga inibidora seletiva e reversível da acetilcolinesterase. Ela é a mais potente, o mais potente anticolinesterase, possui uma ligação covalente com seus sítios ali, então ela dura mais de 1 hora, ela não dura tanto quanto a piridostigmina, mas dura bem mais que o hidrofone, por exemplo, que tem uma ligação que não é covalente, uma ligação mais fraca. Ela começa, a neostigmina, a agir em 5 minutos, tem um pico em 10 minutos, e a duração é superior a 1 hora. Infelizmente, essa acetilcolina que ela aumenta pela diminuição da enzima que a degrada, que é a acetilcolinesterase, vai, infelizmente, além de agir na placa motora e recuperar o tônus muscular, como faz o Sugamadex, né? Só que por outro mecanismo. Aí, no caso, como ela precisa do aumento da acetilcolina para fazê-lo, nós vamos ter também os efeitos, o que não é observado com o Sugamadex, porque o Sugamadex, ele não mexe com essa história, o Sugamadex, ele age direto no rocurônio, aqui não. A neostigmina vai estar inibindo a acetilcolinesterase, então essa acetilcolina que aumenta, ela vai reverter o bloqueio na fenda, na placa motora, mas vai agir também essa acetilcolina nas vísceras, nos receptores muscarínicos, promovendo os efeitos parasimpático-miméticos, como bradicardia, hipotensão, broncoespasmo, e daí a necessidade de atropina ou glicopirrolato para bloquear esses receptores e evitar os efeitos, então, chamados muscarínicos. Então, é uma questão delicada, daí a necessidade do bloqueio, da reversão do bloqueio neuromuscular com os reversores específicos, que é a febre atualmente da farmacologia, e no caso do rocurônio, esse açúcar, né, esse sued sugar, e Madex é da estrutura octaédrica desse amido, formando um complexo. Esse complexo ele é mal eliminado em pacientes com função renal muito baixa, tem que tomar cuidado também com o Sugamadex em pacientes sem uso de contraceptivo. A ASA recomenda, no caso do Sugamadex, até 7 dias, tá, gente, de outros métodos contraceptivos. A neostigmina está aí, uma estrutura de amônio quaternária que não ultrapassa a barreira hematoencefálica, inibe a acetilcolinesterase e vai reverter o bloqueio por isso. Bom, esse nosso estudo, né, que a gente vai debatê-lo, ele é um estudo bastante interessante, porque ele foi realizado em Nashville, num hospital da criança, né, no Children's Hospital de Vanderbilt, na cidade de Nashville, e ele julgou necessário, né, justamente ter uma ideia melhor da comparação dessas drogas, Sugamadex versus neostigmina, tanto em velocidade de reversão, o tempo, a eficácia com a qual cada um vai reverter, como também a questão dos efeitos colaterais, né? Então, aí está o hospital da cidade de Nashville, Tennessee. Na introdução, eles falam o quê?
que realmente, devido à fisiologia respiratória mais limítrofe dos neonatos e crianças, né, a questão das inúmeras comorbidades respiratórias presentes nesses pacientes, desde o HPP, que é a hipertensão pulmonar persistente, por conta da aspiração meconial, e outras entidades clínicas, como onfolocele, gastrosquise, numa criança já com capacidade residual funcional prejudicada, com a musculatura imatura, com cardiovascular imaturo, não dá para a gente tolerar bloqueio residual, que tem sido relacionado à neostigmina nessa população, né? Por outro lado, o Sugamadex também não é santo, né? Como diz o outro. Ele está associado à hipotensão, bradicardia, náuseas. Até que ponto um vai ganhar do outro, né? Então, eles fizeram esse estudo em mais de 6 mil pacientes. De um lado, a neostigmina com seus efeitos colaterais e também a questão do bloqueio residual. Do outro lado, o Sugamadex com a sua eficiência, né? A não necessidade de fazer anticolinérgico é uma grande vantagem, mas também, por outro lado, os efeitos como bradicardia que foram associados ao mesmo. A falta de evidência em anestesia pediátrica motivou esse trabalho, então a hipótese foi justamente, seria o Sugamadex superior à neostigmina em termos de velocidade de recuperação, e seriam esses efeitos, né, colaterais iguais entre os grupos, né? Então a população foi constituída nesse hospital entre os anos de 2016 e 2018, anestesias gerais de 0 dias até população adolescente, foram divididos didaticamente em vários grupos, tá? De 0 a 30 dias, depois até 1 ano, e foram segmentando em termos de idade para ficar didático. Tinha muita gente no grupo, de maneira muito heterogênea, como a gente vai ver daqui a pouco, eles fizeram então um match, eles igualaram os grupos, deu quase 1.000 de cada lado, então de 6.000 passou para 2.000 o N total. Mas aí com esse match ficou bastante homogêneo em termos de sexo, idade, tipo de cirurgia, para ter menos vieses, menos fatores a interferirem nessa comparação da velocidade do tempo de recuperação motor entre o Sugamadex e a neostigmina e os efeitos colaterais que foram pesquisados. A avaliação da necessidade de uso de drogas como adrenalina e antistamínicos também foi mensurada. Então, essa imagem ela mostra os dados demográficos, né? Do lado esquerdo da tela, a população original. Olha lá, neostigmina, mais de 4.000 pacientes, Sugamadex, quase 2.000 pacientes. Muito heterogêneos, como vocês podem perceber. Então, do lado direito, foi feito um match group, né? E extraíram quase 1.000 de cada grupo para tentar mitigar um pouquinho essa diferença. Eles encontraram que não houve diferença estatisticamente relevante em termos de efeitos colaterais. Náuseas, vômitos, broncoespasmo. Entretanto, quando a gente fala de bradicardia, ela foi significativamente mais intensa e mais presente, mais prevalente no grupo da neostigmina. Então, o trabalho mostrou que o poder parasimpático mimético da neostigmina superou aquela bradicardia associada ao Sugamadex. Em termos de tempo de recuperação do bloqueio, aí nós tivemos também um resultado, mais uma vez, favorável ao grupo do Sugamadex, principalmente em crianças de 0 a 31 dias, tá? 0 a 30, 31 dias, os neonatais. Essa diferença nessa faixa chegou a quase 12 minutos, uma diferença estatisticamente significativa. Nos demais grupos também, o Sugamadex teve uma performance melhor, exceto em crianças de 1 ano de idade. Choque anafilático foi identificado um caso no grupo da neostigmina. Então, essa imagem mostra justamente o que a gente está falando. Convido vocês a observarem a primeira linha, né, a linha da bradicardia, onde houveram 150 casos, como mostra o canto direito da tela, no grupo da neostigmina, contra apenas 71 do grupo do Sugamadex, um P menor que 0,01, portanto, relevante, muito significativo estatisticamente. Já os outros efeitos colaterais, hipotensão, broncoespasmo, anafilaxia, náuseas e vômitos, não houve diferença estatística, né? A gente teve uma anafilaxia num adolescente do grupo da neostigmina, como mostra aí a imagem. O tratamento de eventos anafiláticos, né, com albuterol, antihistamínico, dexametasona, também não teve diferença estatística entre os grupos, tá? Aquele broncoespasmozinho que dá, não chegou a ser um choque anafilático, né? Aquele rastro cutâneozinho, não houve diferença estatística no uso dessas drogas no grupo do Sugamadex versus neostigmina. E abaixo, né, convido novamente vocês a observarem a última linha, o end interval time, ou seja, o tempo para reversão do bloqueio, no canto direito da tela, a média foi de quase 3 minutos,
2,81 minutos a favor do Sugamadex. A neostigmina demorou mais, né? A diferença da neostigmina para o Sugamadex foi de quase 3 minutos. E essa diferença foi maior ainda na população do lado esquerdo, abaixo de neonatos, quase 12 minutos. Então, houve P menor que 0,01 no âmbito geral, em termos de recuperação, favorecendo o Sugamadex. Então, em termos de conclusão, o trabalho nos mostrou que o Sugamadex é mais eficiente na população pediátrica, quando comparado à neostigmina, em termos de tempo de reversão. Reverte de maneira mais eficaz e rápida. Essa superioridade é mais marcante principalmente na população que mais precisa, que é a população pediátrica. Os efeitos colaterais houve um equilíbrio, exceto a bradicardia. Interessante isso, né? A bradicardia tão chamativa no Sugamadex, né? Existe essa polêmica. O efeito parasimpático mimético falou mais alto da neostigmina nesse trabalho. Então, a hipótese de que o Sugamadex seria uma boa opção não só foi confirmada, como ultrapassou as expectativas. Ele foi superior, né, na média, em quase 3 minutos, no grupo que mais precisa, que são os neonatos. Ele deu um banho na neostigmina nesse trabalho, de quase 12 minutos, e, em termos de efeitos colaterais, houve um equilíbrio, exceto a bradicardia, mais uma vez, favorecendo o Sugamadex com a incidência menor. Bom, pessoal. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Quando a gente fala de reversão específica em farmacologia, a questão dos reversores específicos em anticoagulantes, os novos anticoagulantes orais. A reversão do bloqueio neuromuscular com Sugamadex para Vecurone, principalmente para o Rocurone. E toda a gama de novos agentes que estão surgindo aí no chamado tendência dos reversores específicos em farmacologia é um caminho sem volta. Da mesma forma que a farmacogenética é também um caminho sem volta. Porque eles rumam no sentido de mitigar efeitos colaterais e no sentido de individualizar os casos. Não dá para comparar uma reversão de bloqueio neuromuscular de uma droga que depende de um neurotransmissor, no caso a acetilcolina, para competir com o curare, né? Para vencer a guerra. E ainda assim, nós vamos fazer com que essa neostigmina em grande quantidade, né? Que essa acetilcolina em grande quantidade promova efeitos parasimpáticos médicos. Complicado. O Sugamadex é muito mais limpo, muito mais direto, muito mais tranquilo nessa reversão, e os trabalhos vêm mostrando isso. Não obstante, a Sociedade Norte-Americana de Anestesiologia, né, a Sociedade, Europeia de Anestesiologia, já colocou o Sugamadex na reversão do bloqueio profundo do Rocurone como nível 1A, ou seja, nós já temos substratos dentro da literatura que consideram que um anestesiologista hoje que não usa Sugamadex para reverter Rocurone está praticando má prática, né, está dentro de uma má prática médica. Não é verdade? Então é isso. Então, com isso, nós estamos fechando a nossa semana dos anticolinesterásicos e anticolinérgicos. Já proferimos a aula sobre o tema. Hoje, o Clube da Revista, o Spotify já foi dado. Anestesias filmadas nós estamos selecionando. Vamos agora para os casos clínicos, dentro do ambiente dos mentorandos, fechando mais esse pacote do conhecimento. Tá? E na semana que vem, nós vamos partir para choque. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigado.